Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de eletrônica analógica. E na aula de hoje a gente vai continuar na aula passada, que ficou grande demais e a gente dividiu. Então a gente viu a parte de projetos de circuito de acionamento e agora a gente vai fazer um exemplo de circuito de acionamento, tá bom? Então aproveite a aula aí, continuando e vai lá. Vamos lá, continuando aqui a nossa aula. Nós temos aqui como exemplo o projeto de um circuito de acionamento, certo? Então a gente dessa vez vai acionar um LED, tá? Olha só, vai acionar um LED. A tensão no LED vai ser menor do que a tensão na fonte, tá? Então para isso a gente vai precisar de um resistor aqui no coletor para diminuir essa tensão no LED. Então a gente tem que projetar esse resistor do coletor e o resistor aqui da base, tá? O sistema de controle, o circuito de controle vai vir de um Arduino. Quem estudou, quem não estudou Arduino, não vai interessar porque a gente não vai mexer na parte da programação aqui, certo? A gente vai ver só a questão do projeto de RC e RB, tá? Então para isso, ó, a gente vai usar um LED ultravioleta, certo? De 5 milímetros, tá bom? Então, LED ultravioleta de 5 milímetros. Essa aqui é a especificação do LED, tá? Vamos usar também um Arduino, um R3, certo? E usar um transistor BC547B, tá? Então, eu coloquei essas especificações aqui porque para a gente saber daqueles valores que nós precisamos, né, o HFE, o beta, o VBE-SAT e o VCE-SAT, a gente vai precisar olhar nos datasheets, né? E a gente vai usar uma fonte VCC aqui de 5 volts. Então, o primeiro datasheet que a gente vai olhar é o do LED, tá? Então eu recortei aqui só um pedaço do datasheet onde ele tem as informações principais e a que a gente vai olhar é essa daqui, certo? É a tensão direta do LED, ou VF, tá bom? Olha só, quando o IF for 20 mA, que é a corrente de operação desse LED, tá? A tensão vai ser 3,3 volts, ok? Então a gente vai fazer o projeto baseado nessa corrente aqui do LED e essa tensão aqui no LED, tá? Agora aqui um recorte do datasheet, ou não seria bem um datasheet, né? Mas é do manual do Arduino, mas tem datasheet também, certo? É possível encontrar em português isso aqui? Sim, é possível encontrar em português, porque tem bastante material do Arduino. Tá? De qualquer forma, olha só, a gente achou aqui, ó, input e output, entrada e saída, certo? Então, olha só, aqui ele está falando que cada pino digital do Arduino pode ser usado como entrada ou saída. E aí ele coloca aqui no final, ó, que eles operam a 5 volts, tá bom? Então, esses pinos digitais tem uma saída de 5 volts. Pronto, e aqui agora a gente tem o datasheet do transistor, tá? Lembrando que o nosso transistor é o BC547B, tá? Então, olha só, aqui primeiro, ó, a gente tem o HFE, que é a informação que a gente precisa. Nesse datasheet não tem o HFE-SAT, então a gente vai ter que calcular, né? Olha só, aqui ele tem várias informações, né, e valores do IC. A gente viu que a corrente do nosso LED vai ser 20 mA. Então a corrente do LED, lembram que é o IC-SAT, né? Então, se a corrente precisa ser 20 mA, a gente vai ter que trabalhar nesse IC aqui de 100 mA, que aqui é só até 2, aqui até 10. Então, para o IC, né, nesse nível aí, a gente vai usar o HFE de 180, porque ó, BC547B aqui, ok? Então HFE 180.
Outra informação que a gente vai pegar, o VCE SAT, tá? Então, para esse caso aqui, vai ser 0.2. Se não tivesse, a gente ia usar o da tabela, 0.3, não tem muito problema com isso aí. E para finalizar, o VBE SAT, tá? De 0.7, tá? Então nós temos agora, certo? Os valores que nós precisamos para o projeto, ó. VF do LED, né? Tensão no LED 3.3, corrente no LED 20 mA, tensão de entrada, aquela tensão de entrada que tinha na base, a tensão que vem do Arduino, 5 volts, HFE do transistor 180, VCE SAT 0,2 volts, VBE SAT 0,7 volts. Então vamos projetar. Aqui a gente precisa projetar RB e RC, tá? Começando por RB, a gente tem aí, ó, a fórmula do RB, VI a gente tem, VBE SAT a gente tem, e vamos precisar calcular o IB SAT, tá? Então, para calcular o IB SAT, a gente precisa do IC SAT e do HFE SAT, que a gente ainda não tem. O IC, a gente sabe que vai ser a corrente no LED, tá? Aqui o LED seria a carga, esse L aqui é de load, carga, tá? Que vai ser 20 mA. O HFE SAT, a gente sabe que é o HFE mínimo sobre 2, ou seja, 180 sobre 2, 90, tá? Não tem unidade o HFE. E o IB SAT, agora vai ser, a gente só substitui os valores, né? 222 microamperes. Sim, a corrente na base é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo. Então, de posse de todos os valores, agora a gente pode fazer o projeto, tá? Então, 5 menos 0,7 dividido por 222 vezes 10 a menos 6. A gente tem esse valor aqui, ó, 19,37 kΩ, né? E a gente vai trocar pelo resistor comercial mais próximo. Então, o RB fica igual a 20 kΩ, tá? É o resistor comercial mais próximo que a gente tem, tá bom? Então, fizemos o projeto do RB, falta o projeto do RC. Então, RC a gente tem aí, olha só, VCC menos VL menos VCE SAT, tá? Dividido pelo IC SAT. A gente já viu essas fórmulas lá atrás, né? Só recapitulando aqui. Então, o VCC a gente sabe que é 5 volts, que é o da fonte. Quem seria VL, né? VL é a tensão na carga, ou seja, a tensão no LED VF, que é 3,3 volts. Tá? Então agora é só substituir os valores, tá? A gente pegou o IC SAT no slide anterior, né? O VCE SAT a gente pegou lá no datasheet, né? E temos aí igual a 75 ohms. O RC é realmente um resistor pequeno, tá? Só para ficar em série com LED, para diminuir a sua a tensão no LED e a corrente, tá? Então, resumindo, conhecemos os principais circuitos de acionamento do transistor e aprendemos a projetar um circuito de acionamento, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!